A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. Abra o coração, preste atenção, Deus vai falar com você. Com a apresentação de André Teles e Milena Vidal. Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis, com muita alegria por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e é uma bênção poder estar aqui com você. É um grande privilégio poder transmitir para você a obra de Deus aqui na Comunidade Ramá em Petrópolis. Hoje ao lado do meu irmão Felipe, ovelha chegando aí, ovelha fresca, e, como de costume, Milena Vidal. Amém, Milena? Amém, bênção. Mais uma semana aí com vocês, a paz do Senhor. Para você que tem nos acompanhado, saiba que a gente fica muito feliz aí com a audiência dos irmãos, aqueles que agora têm acompanhado pelo YouTube. Se você ainda não sabia, a gente tem um canal lá no YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. É só você se inscrever e você consegue acompanhar, né, os nossos videozinhos lá, né, o testemunho dos nossos irmãos, as entrevistas, e também lá no Facebook, a página Comunidade Ramá Petrópolis. Curte lá e você vai acompanhar a nossa programação, além da programação da rádio, né? Que o programa passa sábado às 10 horas da manhã e 10 horas da noite, e domingo às 10 horas da manhã e 8h40 da noite. Dita essas coisas, o que nós temos no programa hoje? Muita coisa boa. Relatório, como de costume, palavra com o nosso pastor, Sim. Canções abençoadas e a presença de Deus, que não pode nos faltar, não é verdade? Isso aí, amém. É o que nós precisamos. E além disso, vamos conhecer um pouquinho do Felipe. Será que a gente vai conseguir, André? Vamos ver que Deus vai direcionar aí. Mas falando da benção de Deus, a gente não pode deixar de orar. Pedir que o Senhor abençoe e conduza tudo da melhor maneira. Amém. Amém? Vamos colocar esse programa nas mãos do Senhor. Amém. Faça essa oração, Milena Vidal. Amém. Amém? Amém, Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, ó Pai. Tu és um Deus tão maravilhoso, tão sublime, tão grandioso, ó Pai. Nós somos privilegiados, ó Deus, de te conhecer, de ter recebido essa revelação de quem Tu és, ó Pai. E é isso que eu peço, ó Deus, para esse programa, Senhor, que através do que for falado aqui, a palavra, os louvores, ó Deus, testemunho, tudo que formos compartilhar, ó Deus, possa acrescentar na vida dos nossos ouvintes, ó Pai, que Tu amplie a revelação, Senhor, que Tu abra os olhos espirituais, ó Deus, de cada um que tem ouvido, tem assistido esse programa, Senhor, que a Tua presença se manifeste aqui, ó Deus. Nós precisamos dessa presença, ó Pai, senão de nada vai adiantar, Senhor, ficar aqui falando, ó Deus, se a Tua presença não estivesse, Teu Espírito, ó Deus, não mover as coisas, Senhor. Então vem, ó Deus, toma o Teu lugar e fala o coração de cada um. Talvez tenha alguém aflito, abatido, Senhor, precisando, ó Deus, de ouvir uma palavra, Senhor, precisando, ó Deus, de ser reavivado, Senhor, que Tu faça isso através desse programa. Alcance esses corações, ó Deus, que se colocaram agora nesse momento para ouvir, ó Deus, aquilo que Tu tem para cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Algum versículo para hoje, para a gente compartilhar? Sim, o que Deus tem falado no meu coração, né? Aquele versículo que eu não lembro a referência, mas o pastor Luiz sempre fala, né? Avante, ó minha alma firme. E eu fiquei meditando nele, e às vezes a nossa alma tá aflita, abatida, e a gente precisa falar para ela: avante, ó minha alma firme, se firma, né? Não deixar a nossa alma se abater e nos abater, né? Como o salmista falou: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Então fala aí para sua alma, se ela está batida: avante, ó minha alma firme, se erga, se levante, né? Continue caminhando aí para o alvo, que é o Senhor Jesus. Em meio de tantas enfermidades na alma, essa palavra vem
como um remédio, né? Um remédio para os irmãos que se encontram assim, né? Abatidos, né? Avante, para frente é que se anda, como diz o ditado, e é para lá que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Então, depois dessas coisas, a gente tem uma canção aí. Hoje as canções estão por conta do Felipe, né? É verdade. Hoje o Felipe que escolheu as canções e vai ficar por morada por aí, né? Emaús é a primeira, né? Não, Emaús. Amém. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
Voltamos de mais uma linda canção, essa canção que fala com os nossos olhos se abrem, né? Isso é maravilhoso. E, né, a forma como partia o pão fez com que eles entendessem quem ele era. Isso fala para mim de comunhão. O método, a maneira que ele partiu, eles entenderam. Pô, é ele, cara. Agora só entendeu quem andou com ele, entendeu? Só conseguiu interpretar que era ele, quem intimidade com ele tinha. Isso é maravilhoso demais, essa canção. É brilhante. Amém? Vamos pro nosso relatório? Amém. Glória a Deus. Fala, Milena Vidal, o que tem acontecido aí de bom? Falando de comunhão, a gente teve uma comunhão intensa agora, né? Nesses últimos dias. O retiro. A oportunidade que a gente teve de estar lá com os irmãos, buscando a Deus, se retirando, né? Pra voltar os olhos pro Senhor. E ali tu é trabalhar de todos os jeitos, né? Tua carne é mortificada, tem que dividir o quarto com várias pessoas. Você não vai dormir muito, não vai dormir muito bem, a cama não é igual a sua, né? A gente é tratado, mas é bom. Muito bom isso, né? Um irmão que ronca, outro que fala alto de manhã. O outro que de noite chega e vai falando, mas... Verdade, despertador. Eu era essa pessoa que botava o celular pra despertar de manhã e não acordava. O quarto todo acordava. E eu não. Coitada das minhas irmãs, né? Mas foi bom. Retiro também foi uma bênção mesmo. Fala aí, André. O retiro foi, pra mim, assim, uma experiência interessante, né? O retiro. Todo retiro é diferente, mas esse a gente teve algumas coisas ali em evidência, né? O batismo, né? A gente teve o batismo ali do povo de Petrópolis. E a gente vai se alegrando, né? Com essa galera se decidindo, entregando a vida pro Senhor. Mateuzinho, cheio de dúvida ali, e aí Deus tocou e ele decidiu batizar, falou, como é que é o esquema, eu quero entregar minha vida de verdade e tal. E a gente vai vendo o mover de Deus. Eu tive o privilégio de entrar na água e batizar, né, a rapaziada ali, e a gente fica muito feliz, eu fiquei muito feliz, né? E outra experiência maravilhosa que eu tive é poder servir a seus irmãos. Cara, isso é demais, né? Eu vou aproveitar, eu vou vivendo cada momento assim, me deliciando com cada oportunidade que Deus me dá. E aí Deus me deu essa experiência, né? De estar ali também servindo a ceia. E eu falei, caraca, que loucura, que top, mano. E eu sempre admirei aqueles homens, né, que ficam ali à frente. Mesmo de lá eu olhava e falava, mano, só tem casca grossa lá na frente, cara. Não dá pra entrar lá assim, né? Não que eu queria entrar, mas eu sempre admirei cada um deles, né? E aí Deus me deu essa oportunidade. Aí, caramba, o negócio tá ficando diferente. E no mais, Deus foi fazendo só maravilha, cada comunhão gostosa, palavra de Deus, os ensinos do pastor Érico, né? A gente vai aproveitando e se deliciando ali com cada coisa que Deus foi fazendo. Maravilhoso. A presença de Deus não faltou, né? Fogo caiu e foi bom demais. E tudo valeu a pena, né? Nesse retiro aí, nossa. Pode falar, hein? Verdade. Foi maravilhoso, né? Como você falou, cada retiro é diferente, né? E eu pude ver também como que foi diferente a consciência, né? Parece que sua mente vai se abrindo, você consegue aproveitar mais os momentos, né? E eu também tive uma experiência de eu não me preocupar só comigo, mas eu olhar para o outro, para os meus irmãos, né, pessoas que estavam ali, novas também, precisando do Senhor, querendo conhecer a Deus, e essa oportunidade de poder ajudar, de estender a mão ali, isso também me marcou ali, né, porque antes eu ia pro retiro, eu pensava só em mim, ficava ali nos meus conflitos, minhas guerras e tal. Querendo receber o que é teu, né? Exatamente. Não, eu quero receber de Deus e tal. E ali o Senhor me botou numa posição de passar já o que eu tenho. Quanto que Deus já tem nos dado, nos enchido aqui, né? Tá do lado do pastor Luiz, né? Tá pegando ali praticamente na fonte mais perto possível. Exatamente. Né? Tem que abençoar alguém, não é possível, né?
E a gente teve a experiência de ministrar lá para os pré-adolescentes, né? Verdade, isso aí também foi top, um privilégio, né? Top. A gente ministrou em equipe, né? Foi uma ministração em equipe. Verdade. A galerinha de Petrópolis fechou o bonde, pegou os pré-adolescentes lá, direção da Milena e do Marco, do início. Metemos a mão neles, impomos as mãos e oramos por eles, e, né? E uma Deus falou com eles, Deus né? pegou eles lá, foi experiência que a gente teve para ser usado por Deus. Maravilha também, eu fiz a leitura, né? Falei 7 horas da manhã, estava na vigília até 2h30. Falei, pô, tem que fazer essa leitura, o pastor Luiz pediu. E aí, fui fazer a leitura. Falei, não deve ter ninguém lá. Cheguei lá, já tinha um monte de irmão me esperando. Meu Deus do céu. Foi bênção, gente, foi muito bom. E aí a gente fez uma leitura gostosa demais. E é sempre bom, um irmão acrescenta na vida do outro e a gente vai sair de lá todo mundo alimentado. É um grande piquenique, né? A leitura em grupo é um piquenique. E aí todo mundo comeu a sua porção lá e foi top. Foi maravilhoso, né? As reuniões de líderes também pra mim foi algo tremendo. Foi maravilhoso, eu não queria ir embora. Né? As coisas que o pastor Érico falou, né? As orientações, pra mim foi algo maravilhoso, me marcou muito. E fica, né, agora a gente viver, né, aquilo que recebeu e continuar colocando lenha, né, nesse fogo para ele não se apagar, essa chama no nosso coração, né, continuar buscando ao Senhor para que esse fogo só aumente, né, e incendeie outras pessoas também. E no final do retiro, a igreja aqui está em obra, não podia deixar de falar, né, Francisco Tutu, né, nos abençoou com as pedras, né, da igreja aqui, da obra nossa, e aquilo também para mim foi demais. Aí no outro dia, né, a gente já tinha voltado na quarta-feira, eu fui lá buscar as pedras para colocar no salão, um irmão com coração, né, abençoador. E aí, isso é igreja, né, é muito bom fazer parte dessa igreja, é muito bom fazer parte da igreja, né, de Cristo, né? Cada um dando o que tem, abençoando, tirando do pouco que tem para dar para o outro, e isso é maravilhoso. E a gente vai ficando constrangido com o amor dos irmãos e com a presença de Deus mesmo. Verdade. Fazendo essas coisas. Amém? Maravilhoso. Amém. Amém. Acho que é por aí, né? Amém. Amém. Fala aí qual é a próxima canção. Vamos para a próxima canção, Não Há Amor Igual de Morada.
recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Oh, não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Fique agora com a palavra edificante do pastor Luiz Henrique Cariús. Porque nós conhecemos a verdade e não vivemos essa verdade. Era o caso do povo de Israel. Eles eram os detentores da verdade, eles tinham a Torá, eles tinham a lei, mas eles não viviam aquela palavra, o espírito daquela palavra, embora conhecessem a verdade. Então, conhecer a verdade é um grande privilégio, mas conhecer a verdade é uma grande responsabilidade. Conhecer a verdade pode nos trazer libertações maravilhosas. Conhecer a verdade e não praticar pode trazer juízos terríveis de Deus. Quando nós não praticamos a verdade, nós estamos praticando a mentira, porque nós não estamos vivendo aquela verdade que conhecemos. Ela só fica na nossa mente. Eu não pratico, eu sou um mentiroso, porque no meu coração, na minha mente eu conheço, mas eu não pratico. Então a minha vida é uma vida falsa, e muitas vezes nós somos assim. A nossa vida é falsa, nós conhecemos a verdade, mas não praticamos a verdade, e aí Deus nos deixa ficar na mentira, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo Deus lhe manda a operação do erro. Deus vai fazer isso no final dos tempos, na grande tribulação. O povo não quis a verdade, o Cristo verdadeiro. Deus vai lhes mandar o anticristo para os enganar. Mas esse espírito já existe hoje. Quando nós não praticamos a verdade, nós somos enganados com a mentira. E pior, nós nos iludimos por conhecer uma verdade que não praticamos, e achamos que o conhecimento da verdade nos faz viver a verdade. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas não é verdade. Nós somos falsos muitas vezes, porque nós não vivemos aquela verdade, ela só está em nossa mente. É por isso que Deus contendia com o povo. Vocês conhecem a verdade de cor, mas vocês não praticam a verdade, por isso que eu estou em uma contenda com vocês. Antes vocês nem a verdade conhecessem. Vocês estão vivendo uma vida falsa, uma vida de aparência. No coração e na boca vocês têm os meus mandamentos, mas na prática é tudo mentira, não é verdade, e mentira alguma procede de Deus. A segunda contenda que Deus tinha com eles é porque não havia amor. Interessante, eles eram filhos do Deus que na sua essência é amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor na sua essência. Aquele povo era filho do amor, mas não praticavam também o amor.
Eles não viviam aquele amor. Eles eram filhos do Deus de amor, mas não amavam a Deus, nem amavam aos seus irmãos. O critério para sabermos se amamos a Deus é amar os irmãos, amém? 1 João 4,20, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muitas vezes nós somos filhos do Deus de amor, mas não amamos os nossos irmãos. Deus falou, vocês têm a essência, eu sou na minha essência o amor, mas vocês não se amam. Vocês assistem reuniões juntos, e muitas reuniões, mas não há amor entre vocês. Vocês não se alegram com a alegria do seu irmão, você não se entristece com a tristeza do seu irmão, você não compartilha das necessidades do seu irmão, e vocês vão falar que amam uns aos outros. Esse pode ser um critério usado. Você se alegra quando o irmão é abençoado? Seja sincero. Irmão ganhou emprego, trocou carro, casou. Você sente a alegria daquele irmão? Pastor, acho que não. É falta de amor. Você sente a dor dos irmãos quando alguém pecou, está mal, está enfermo, está aflito? Você sente a dor do irmão? Não, pastor. Então, nosso amor está muito fraco ainda. Então, nós somos filhos do Deus de amor, mas não amamos ainda os irmãos como deveríamos amar. Assistimos um monte de reuniões com os irmãos, mas nós não amamos os nossos irmãos. Essa era a contenda de Deus. Eles conheciam a verdade, mas não praticavam a verdade. Eles conheciam o amor, eram filhos do amor, mas eles não se amavam. Deus falou, aí não. Vocês conhecem a verdade e não praticam, não vai dar certo. Vocês conhecem o amor, mas não se amam, então eu tenho uma contenda com vocês. Eu vou apertar vocês até que vocês pratiquem essa verdade. Eu vou apertar vocês até que vocês se amem. E Deus faz essas coisas acontecerem, né? Deus começa a matar alguns irmãos aqui, outros no Afeganistão, e a gente começa a ouvir aquilo, aí aquilo fica um pouquinho na consciência, e a gente imagina aqueles irmãos metralhados, os idosos, as crianças sangrando, morrendo, e aí a gente começa a sentir um pouquinho da dor dos nossos irmãos. Isso é o início do nosso amor. Quando nós começarmos a sentir a dor dos nossos irmãos, nós estamos começando a amar os nossos irmãos. Agora, se eu ouço uma notícia lá do Afeganistão, em que morreu uma igreja que estava se reunindo, louvando a Deus, e eu não sinto nada, eu não me estimulo a orar pelos meus irmãos, eu não sinto a dor daqueles que sofreram, Deus tem uma contenda comigo. Meu servo, tu não ama ainda, eu vou te ensinar a amar. E o terceiro era o conhecimento de Deus. Eles se julgavam conhecedores de Deus. Eles eram o único povo que conhecia Deus. É igual crente, né? Crente acha que só ele conhece a Deus. Nenhuma outra religião conhece a Deus. Só eles que conhecem a Deus. E quem não é crente não conhece a Deus. E a gente tem essa compreensão que nos foi repassada, né? A gente acha que só nós conhecemos a Deus, e às vezes nem nós conhecemos a Deus. Às vezes nós conhecemos, eu costumo falar com os irmãos em Petrópolis, nós conhecemos muito sobre Deus, mas não conhecemos a Deus na sua essência. Eu conto para os irmãos uma ilustração que eu vi numa reportagem, aquela foi de Deus, e era uma reportagem de vários jovens que tinham que falar o maior fã do Michael Jackson, e eles iam fazer ali uma competição de quem conhecia mais o Michael Jackson, e começaram a falar, e foram eliminando, aí ficaram dois, aí ficou um rapaz, e ele foi o grande vencedor, conhecia tudo do Michael Jackson, toda a vida dele,
Mas foi interessante que eu acho que o repórter nem queria fazer aquela pergunta não, mas ele acabou fazendo. Ele falou: quantas vezes você encontrou com o Michael? Aí o cara parou assim. Não, eu nunca vi ele não. Rapaz, aquilo foi um estalo. O cara sabia tudo sobre o Michael Jackson, mas ele nunca conheceu o Michael Jackson. Ele não tinha intimidade nenhuma com o Michael Jackson. Nós às vezes somos assim. Nós temos um conhecimento muito grande sobre Deus. Nós ouvimos falar de Deus, nós sabemos um monte de atributos, de virtudes de Deus, nós sabemos o que Deus fez, mas poucos têm intimidade com Deus. Nós ouvimos muito falar de Deus na igreja, mas quando nós saímos daqui, a nossa comunhão com Deus é mínima. Deus fica apenas, a nossa intimidade com Deus não existe, é apenas um conhecimento sobre Deus. Quando Davi foi aconselhar o Salomão, em 1 Crônicas 28, 9, ele diz: conhece o Deus de teu pai. Salomão, acima de tudo, conhece o Deus de teu pai. Tu já ouviu falar muito desse Deus. O profeta Natan fica todo dia falando sobre esse Deus. Eu já falei muito sobre esse Deus para você. Mas meu filho, conhece esse Deus que eu estou falando para você. Isso você ainda não conhece. Você precisa conhecer Deus. Você já ouviu falar muito sobre Deus, mas você ainda não conhece esse Deus do teu pai. Então procura conhecer esse Deus. Então, irmãos, essas eram as contendas de Deus com o povo. E eu creio que essa é a contenda de Deus conosco no nosso país. Mas nós podemos também aplicar essa palavra ao nosso coração e meditarmos um pouquinho e buscarmos de Deus. Será que essa mesma contenda que Deus tinha com o povo de Israel, será que Deus não tem essa contenda conosco? Será que nós conhecemos a verdade nas mãos, ouvimos a verdade, será que nós não praticamos essa verdade? Eu acho que sim, eu acho que nós ouvimos muito sobre a verdade, nós temos a verdade, mas não praticamos a verdade. Muitas vezes nós não praticamos. Ouvimos muito sobre a verdade, conhecemos até a verdade, mas praticamos muito pouco essa verdade. Então acho que nessa noite nós poderíamos nos humilhar e pedir a Deus: Senhor, nós estamos igual o povo de Israel, nós não temos a verdade na nossa vida diária, Senhor. Nós ouvimos falar muito sobre essa verdade, nós carregamos essa verdade nas mãos para cima e para baixo, mas ainda não vivemos essa verdade. A outra contenda é com o amor. Será que você ama ao seu irmão verdadeiramente? Ou você está assistindo reuniões? João 13,35, nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Discípulo é o que ama ao seu irmão. Discípulo não é o que assiste reunião, não é o que ouve a palavra. Discípulo é o que ama ao seu irmão. E você conhece o Deus que você tem ouvido falar? Você conhece esse Deus na intimidade? Você tem uma experiência pessoal com esse Deus? Você ouve esse Deus que está dentro de você? A Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Eu ouço a voz do Espírito, eu preciso ouvir a voz do Espírito. Deus está em mim, dentro de mim. Como pode um Deus estar habitando dentro de mim e eu não ouvir a sua voz, não compreender a sua vontade? Ou Deus não está, ou tem alguma coisa errada aí. Então Deus nos chama, irmãos, a não conhecer muito sobre Deus, ainda que a gente conheça pouco sobre Deus. Precisa fazer um estudo sobre as características, virtudes e atributos de Deus. Lembro que um dia eu fiz um estudo
Achei muito bonito aquilo, mas eu não tinha vivido nada daquilo, todos os atributos de Deus. Eu peguei uma enciclopédia, Schaeffer, uma das mais caras, e eu li tudo aquilo, sobre os atributos de Deus, um livro desse tamanho. Eu acabei de ler o livro, foi uma grande decepção. Teologicamente foi interessante, mas aquilo não me trouxe vida. Os atributos de Deus detalhados em páginas e páginas e páginas, mas eu não conhecia o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a ira de Deus. Eu não conhecia nada daquelas características verdadeiramente. Eu fiquei muito conhecendo sobre aquilo, mas depois na vida eu tive que viver circunstâncias para que eu conhecesse a Deus na realidade, ou pelo menos um pouquinho mais na prática, no dia a dia. Então essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, quando essas coisas Deus quer nos ensinar, a vivermos a verdade. Deus quer nos ensinar a amar verdadeiramente os irmãos, que nós ainda não amamos, e Deus quer nos levar para uma comunhão mais íntima com Ele, algo mais pessoal, mais verdadeiro, uma experiência real com Deus, não um conhecimento sobre Deus, mas uma experiência real. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar contendendo com Deus, não ficar achando que é muito conhecedor da verdade. Essa é a contenda. Os crentes se acham muito conhecedores da verdade, e não são, porque não a praticam. Os crentes se acham detentores do amor, mas nosso amor ainda é muito fraco. Está lá igual Oséias 6,4, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. E às vezes a gente acha que conhece muito Deus, conhece nada. A gente conhece muito sobre Deus, a gente precisa de uma experiência pessoal. Eu acho que a gente tinha que deixar o conhecimento de lado, e nos aproximarmos de Deus numa simplicidade maior. O povo de Israel se perdeu nesses conceitos que eles sabiam de cor, mas estavam tanto longe de Deus. Convertei-vos, ó filho de Israel, àquele de quem tanto vos afastaste, Isaías 31:6. Convertei-vos a mim. Vocês se afastaram tanto de mim, mas como, pastor? Eles continuavam fazendo culto, oferecendo sacrifício. Deus falou: com toda a religião de vocês, vocês estão tão longe de mim. Convertei-vos a mim, aquele de quem tanto vos afastastes. Às vezes nós estamos dentro da igreja, tão longe da prática da verdade. Às vezes nós estamos dentro da igreja, não amando os irmãos verdadeiramente. Às vezes estamos dentro da igreja, ouvindo muito sobre Deus, mas com uma comunhão tão superficial com Deus. Aí Deus fala: ó, se vocês assumirem isso, amém, não há contenda. Se vocês se humilharem, reconhecerem a fraqueza, reconhecerem a miséria, aí não há contenda não. Agora, se vocês continuarem insistindo que são detentores da verdade, detentores do amor, detentores do conhecimento de Deus, sem viver isso na prática, aí eu tenho uma contenda com vocês. Aí eu vou mostrar a vocês que não é verdade. Então é bom que a gente se humilhe, que a gente se quebrante diante de Deus e peça misericórdia. Amém? Vamos orar? Não tem mais nada para falar não. Que as árvores se curvem antes que sejam cortadas, né? Quando Deus revelar a você que você não vive a verdade, se humilhe. Senhor, eu tenho ouvido muito, Senhor, mas praticado muito pouco, Senhor. Tu estás certo, Senhor, não quero contender contigo não, quero reconhecer a minha miséria. Não contende comigo não, Senhor, eu não vou contender com o Senhor não, eu não quero uma contenda com o Senhor, não posso ter uma contenda com o Senhor, ó Pai.
eu quero me humilhar diante de Ti, reconhecer os meus pecados, as minhas fraquezas, me quebrantar e pedir misericórdia. Senhor Deus, nós diante de Ti nesta noite, ó Pai, reconhecemos, ó Deus, que na aparência nós somos uma coisa, ó Deus, mas na realidade, na essência, nós somos outra coisa, ó Pai. Nós queríamos Te pedir misericórdia, porque Israel, ó Pai, foi enganado pelo próprio coração, ó Pai. Estavam tão longe da verdade e se achavam detentores da verdade, ó Pai. Estavam tão longe do amor e se achavam pessoas donas do próprio amor, ó Pai. Estavam tão longe de Ti, mas achavam que conheciam tanto do Senhor, ó Pai. Às vezes nós podemos estar assim também, Pai, conhecendo muito sobre o Senhor, mas tendo tão pouca intimidade com o Senhor. Muitos de nós somos assim, ó Pai. Muitas vezes somos assim, ó Deus. Te conhecemos tão pouco e julgamos Te conhecer tanto. Estamos, ó Deus, tão longe do Senhor, ó Pai. Nos julgamos até filhos, bem pertinhos, nos julgamos até, algumas vezes, amigos, ó Pai. Estamos tão longe, Senhor, do Senhor, ó Pai, e querendo nos fazer de amigos do Senhor, de íntimos do Senhor, ó Pai. Nós Te pedimos misericórdia, Senhor. Não contende conosco, não. O Senhor é mais forte do que nós, Senhor. Não há, Senhor, como Tu contender conosco, ó Pai. Nós somos fracos demais diante de Ti. E nós jamais queremos contender com o Senhor. Jamais queremos justificar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. O que queremos, Senhor, é reconhecer a nossa miséria, Pai. E Te pedir misericórdia, ó Deus. Te pedir que quando os ventos vierem, quando o Senhor começar a contender, neste momento, ó Pai, nos ajuda a nos curvarmos diante de Ti, ó Pai, a nos humilharmos diante dos Teus ventos, ó Deus. Como somos endurecidos, como justificamos as coisas, como arrumamos desculpas para tudo, como os nossos olhos não conseguem ver a nossa miséria, Senhor. Estamos muitas vezes como o povo de Israel, miseráveis diante de Ti, perdidos, o Senhor já contendendo conosco, e nós não conseguimos ver, ó Pai. Estamos fazendo planos, estamos, ó Pai, formulando desígnios, ó Pai, de felicidade, falsas esperanças no nosso coração, enquanto deveríamos estar promulgando um santo jejum, enquanto deveríamos estar chorando em Tua presença, pedindo misericórdia, ó Deus, por nós, pela Tua igreja nesta nação, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender a nossa miséria, nos ajuda a promulgar um santo jejum, nos ajuda a nos humilharmos diante de Ti, ó Pai, diante dos ventos que já começaram, antes que o próprio Senhor se volte contra nós. Aí, Senhor, nós estaremos perdidos, ó Pai, mas nós Te pedimos misericórdia nessa noite, ó Pai. Não contende conosco, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Voltamos aí mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique Arius, uma bênção, né, pastor, sempre nos direcionando. E vamos para aquela parte do programa que é conversando, conhecendo os irmãos. E hoje a gente vai estar conversando aí com Felipe. Amém, Felipe? Amém. Amém. Felipe está chegando aí agora. Sim. E está tendo várias experiências novas aí, né, na tua vida. Uhum. Não é verdade? Sim, tive meu primeiro retiro agora esse final de semana. Foi no primeiro retiro? Foi. Quanto tempo que tu veio aí tá participando com a gente? Pra quem não me conhece, eu estou há 2 meses na comunidade Ramar. 2 meses, né? Sim. É Caleb, não é? Correios, Caleb ou não é? Águas Lindas. Águas Lindas. Nogueira. Né? Nogueira, Longe, Nogueira. Muito longe. Nogueira é um pouquinho distante daqui, do centro da cidade, do lado da igreja nossa, mas é um privilégio poder estar
estendendo, né? O privilégio é meu, pô. 18 aninhos? 18 aninhos e o Senhor te pegou. E foi lá no retiro? Foi. Não é batizado, nada. Bateu lá no retiro. E aí, ficou muito louco lá? Como é que foi a tua experiência? Foi demais. O primeiro que eu comecei errado. Pô, levei calça de moletom lá pra Santa Cruz. Fiquei todo errado. Ninguém te falou não? Pô, que... pra quem não me conhece, sou muito aéreo. Aí eu cheguei, falei com a irmã, falei, pô, tô nervoso, meu primeiro retiro. Falei, pô, tô nervoso, tô tremendo, não sei, vou fazer alguma coisa lá. Ficou com medo? Eu fui. Os crentes meio malucos te pegar lá, te dar uma rasteira, uma parada desse tipo. Ela leva repelente. Pô, repelente. Falei, e ventilador. E eu com um montão de calça assim. Falei, pô, como assim? Ela, pô, é pra Santa Cruz. Falei, E onde é Santa Cruz? Né? Pô, eu falei, mãe. Falei, na hora assim, tu chama a mãe. Falei, mãe, vou pra Santa Cruz. Tua mãe e teu pai, eles buscam a Deus, alguma coisa desse tipo? Minha mãe, sim. São... Mas meu pai agora desviou. Mas é evangélico, assim? Não, são cristão, católicos. Católico, Católicos, isso. Mas eles entenderam esse negócio de retiro aí na tua vida? Cara, no primeiro momento não. No primeiro momento foi difícil. Foi meio, não difícil, mas é porque quando eu falei, pô, vou pro retiro, aí meu pai olhou. Falei, parada é essa, no meio de uma pandemia, tu vai inventar um retiro? Não, no meio da pandemia não. Eu trabalho com ele. Eu trabalho. Falei, tô no retiro, pá. Já cheguei, já assim, paguei. Já paguei o retiro. Como é que eu vou? Agora eu tenho que ir. Ele, tu vai faltar o trabalho. Falei, pô, só dessa vez. Pai, né? Não é, cara, não, mas se ele fala assim, não, eu ia ficar na Santa Ceia e ir embora na segunda. Segunda não, no domingo à noite. Mas aí foi top lá. Foi. E aí tu chegou lá, viu o poder lá de Deus, fogo caindo. Já tinha sentido já Deus lá. Por isso que eu comecei a ir na Ramá em si, porque foi a primeira vez que eu senti Deus assim mesmo falando comigo, foi através de lá, né? Foi lá. Aí lá depois pegou na célula ou no culto de domingo? Foi na célula, depois foi um culto, aí, entendeu? Aí depois disso só fiquei buscar mais. Aí foi no retiro. Aí chegou no retiro, ficou... Mas aí tu esperava um retiro assim, totalmente diferente, né? Pô... Chegou lá, tinha um campo. Tinha um campo, falei, não dei nada. Não, o crente vai ficar só... Pra mim era muito... Ali, né? Ia ter culto e depois ia ter palestra, como teve a reunião de líderes, de jovens, e depois... Aí falaram comigo também da vigília, falei, beleza. Aí quando eu chego, tá o pastor André jogando bola lá. Eu falei, pastor jogar bola? Pecado! Profanou o sagrado, irmão! Pô. Não, tentando, né? Mas... Acontece quebrar meu óculos lá, mas deixa isso pra lá. E aí foi top, aí tu foi edificado, Deus já falou contigo e tal. Como o primeiro retiro assim, voltou como? Pô, voltei leve. Voltou leve? Queria já chegar na terça já buscando, mas aí vi tava tudo mais tranquilo lá. Falei, vou buscar um pouquinho e vou dormir. Mas tem que manter a pegada, né? Com certeza. Manter a pegada lá no retiro é só a gente tem como às vezes um posto, né? Chega lá, abastece, mano. E bora continuar a pegada, bora continuar buscando a Deus e queimando, né? Cada vez mais ali. E aí foi uma experiência, então, pra tu sobrenatural e tal, sentiu a Deus lá e tal. Senti muito, toque do Espírito, quebrantamento. Isso aí, pô, foi maravilhoso, cara. Foi a primeira vez, assim, que foi surreal. Como tu falou aí nos bastidores, parecia que eu tava até voando, né? Não igual eu tô falando, né? Mas... Pô, foi bem bacana, bem bacana. Se tiver mais, pode botar meu nome lá. Se tiver mais, pode botar meu nome. Crente novo é assim, né? Zeradinho, não batizou, não tem experiência nenhuma. E aí a gente vai vendo Deus fazendo essa transformação, né? Cada dia, né? Diariamente, uma coisinha vai tirando, vai mudando, vai acrescentando. E aí tu vai aproveitando aí o que Deus está fazendo e deixando Deus completar essa obra, né? E a gente vai aproveitando para ver, né? Para se lembrar do nosso primeiro retiro, a nossa primeira experiência no retiro, de como a gente
aprende ali, se aproxima de Deus e é tocado, né? As palavras, as ministrações. Te vi lá na vigília, como é que foi? Participou, te vi animado lá com a vigília, né? Foi, pô, gostou, né? Gostei animado lá, batendo palma, foi. Aquela coisa toda. Foi. Eu pensei comigo no começo já, falei, não vai dar pra eu ir porque eu não consigo ficar acordado muito tarde, por conta do trabalho, que eu acordo muito cedo pro trabalho. Mas depois, quando cheguei, tava 2 horas, batendo 2 palma. horas da manhã batendo palma e tal. Imaginava que crente era muito louco assim? Não, nem um pouco. Pra mim era mais certinho, a visão completamente diferente. Foi o que tu falou, foi quebrantado tudo também. Foi quebrando a tua visão, tuas ideias de crente, né? Sim. Crente quadrado, né, mano? Tá entendendo que não é bem isso, né? Sim. A gente vive, pô. A gente busca a Deus, mas a gente vive. A gente não é eu sei, agora alienígena, não. Agora eu sei. Agora eu sou crente agora. Agora eu sou crente. Que bênção, mano. Mano, eu queria agradecer a tua vinda aí pra testemunhar um pouco aí desse primeira experiência de um crente no retiro. E com certeza vai ter edificando a vida de alguém, né? A gente vai lembrar do nosso primeiro retiro, das nossas primeiras experiências e vai ver o tanto que Deus já fez. E é sempre bom a gente estar trazendo à memória algumas coisas que nós vencemos, melhoramos e Deus tem nos abençoado. Amém, meu irmão? Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado a vocês. Amém. Amém, Milena. Amém. Passar para Milena aí agora. A Milena vai estar colocando aí alguns motivos de oração. Algum motivo especial, não é verdade? Amém. Tem um irmão chamado Paulo Roberto Marinho que comentou lá na nossa página do Facebook pedindo oração, que ele tem esclerose múltipla, né? Não tem andado, tem bastante tempo, não tem saído de casa. E a gente vai aproveitar também para orar por ele, né? Colocar ele nessa oração. Amém. Tá fazendo essa oração e que ele possa continuar sendo abençoado aí por Deus, né? Mesmo em meio a essa situação, que ele possa ouvir a voz de Deus. Amém. Amém? Senhor, eu quero colocar a vida, esse homem em tuas mãos, ó Deus, pedir a tua bênção, pedir que o Senhor venha com a tua mão poderosa, trazendo esclarecimento, ó Deus. O Senhor é Deus poderoso, de milagre, ó Deus. Deus que vai, Senhor, onde nós não conseguimos ir. Deus que quebranta, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que cura, ó Pai. Cura esse homem, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ele pede oração, Senhor. Nós não temos nada a oferecer, Senhor, a ele nesse momento. Nós oferecemos aquilo que temos. O que de melhor temos é o Senhor, ó Pai. Sim, então Deus. vem, Senhor. Venha a invadir, ó Deus, mente, coração, Senhor, quebrantar, constranger, levar para cada vez mais perto do Senhor, ó Pai. E assim nós clamamos, ó Deus, cura esse homem para a honra e glória do teu nome. É o que nós podemos te pedir, ó Deus, e que ele possa também estar com a vida totalmente entregue ao Senhor, no teu altar, ó Pai. Que ele possa entender os teus caminhos e aquilo que o Senhor quer para ele. É em nome de Jesus. Toma ainda os outros ouvintes, ó Deus, que têm nos acompanhado, que passam por momentos de dificuldade, precisam de portas de emprego, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, com dúvidas, ó Deus, que o Senhor venha esclarecer e tirar toda dúvida, todo medo, quebrantar os meus irmãos e levar para cada vez mais perto do Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor com muita humildade, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha agir na vida dos nossos irmãos e queridos ouvintes. É o nosso desejo, ó Pai, através desse programa. Completa a tua obra, Senhor. Coloca as peças no lugar, ó Deus, traz pessoas para cada vez mais perto do Senhor, de uma maneira simples, porque o Senhor é assim, simples, poderoso, grande, tremendo, mas simples, ó Pai. Nós é que enfeitamos, nós é que tumultuamos. O Senhor é um Deus poderoso e esse é o nosso pedido, ó Pai, através desse programa e dessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Paz.